Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, especialista em novas tecnologias. E mais um episódio do Tecnologicamente Falando chegou. A gente está hoje com o Thiago Viola, da IBM, e vamos bater um papo com ele sobre cloud, tecnologia e carreira. Vamos nessa? E hoje a gente está com um convidado, Thiago Viola, da IBM. Thiago, tudo bom? Como é que estão as coisas? Oi, Tony, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, cara. Tudo beleza? Muito prazer. Você é de qual área da IBM, Thiago? Eu atualmente lidero a unidade de cloud pública da IBM, Tony. Cloud pública da IBM. Imagino que seja algo muito grande, né? Cloud pública, o mundo inteiro está em cloud hoje. É uma área grande da IBM, isso? Tony, é uma área estratégica, né? Uma área realmente onde a gente tem um drive muito forte de transformação e modelização para os nossos clientes e é um guarda-chuva que a gente vai de ponta a ponta, né? Vai de infraestrutura a inteligência artificial. Eu pergunto isso porque você é muito novo. Você tem uma cara de... Você tem quantos anos? 24, 23 anos de idade? Eu adoraria. Saudades dos meus 24, mas eu tenho, na verdade, 34. Estou bem preservado. 34 anos. Mas você está há muito tempo na IBM? Quanto tempo você está lá já? Eu entrei na IBM quando eu tinha 15, Tony. Então eu tenho 18 anos de casa, exatamente, cara. Fantástico. Ficou direto, então, de 15 anos até agora, direto na IBM. Direto. Eu tive uma oportunidade de poder participar do processo seletivo, né, na IBM, que era para a entrada de estágio. E na época era um estágio de nível faculdade. E eu estava no primeiro ano do colégio, mas me inscrevi, né? Fiz as provas, as entrevistas e tudo mais. E aí no final das entrevistas, falei, legal, agora é só trazer o comprovante da faculdade e a reservista. Eu falei, não, mas não tenho reservista e não tenho comprovante de faculdade porque estou no primeiro ano ainda do colégio técnico, né? Então, desde lá, a IBM infelizmente proporcionou essa oportunidade e desde lá eu nunca mais saí. Mas pulei em muitas áreas, né? Fantástico. Eu achei que você fosse um daqueles garotos gênios que se formam com 12 anos, com 15 anos já é presidente de uma multinacional. Não, você entrou ali com 15 anos. A gente chega lá, Vitor. A gente chega lá, mas não. Minha história eu gostava muito de computador, né, cara? Eu gostava muito, na época, mexer, né? Montagem e manutenção de computadores. Era na época de jogos, né? Então... eu gostava de ir em alguns lugares, comprar as placas, montar os computadores. Na época, os computadores eram o quê? Eram Compaq, 486 ou era um pouco depois? Essa época? Era isso aí. Era 386, 486 e os primeiros Pentiums foi onde eu fui montando, né, e criando as máquinas na época para poder jogar com os meus amigos. Dava para jogar Paciência, então, ali no máximo, né? Ou tinha algum jogo que dava para jogar já? Eu acho que tinha o Doom, né, na época. Tinha alguns jogos que dava para jogar. Tinha Doom, a gente jogava Doom, me lembro até dos comandos, viu, Tony? Se você perguntar aqui, ó, o comando IDDQD, IDDQF para poder, sabe, proteger, arma infinita, eu jogava Doom era muito bom, cara. E você então conseguiu um emprego que na época era o emprego dos sonhos de muita gente, trabalhar na IBM, uma das gigantes da tecnologia no mundo. Eu lembro que a IBM antigamente... vendia computadores, meu pai tinha computador da IBM, amigos do meu pai tinham computador da IBM era um must, assim, pra você ter computador. E a gente tem uma lembrança da IBM que só vendia computador. A IBM fazia mais coisas antes ou era mais focado na área de computadores mesmo? Legal. Não, Tori, a IBM é um gigante. Porque você entrou, desculpa te contar, você montava o computador na época, então tinha tudo a ver você trabalhar na IBM na época, né? Claro. Eu ia comentando justamente nesse sentido, né? A IBM é um monstro de tecnologia, uma empresa mais que centenária já, e é uma empresa que ela se transforma, né? Ela se recria mediante a ciclos, né? Então, quando você fala da época do computador, do PC, esse foi um período da IBM, foi um período de 80, 90, até mais ou menos um pouco antes da gente chegar nos anos 2000, né? Então, esse foi um período... de máquina, laptop, desktop, onde a IBM investia fortemente nesse tipo de recurso. Que era super rentável na época, né? Super. Tinha, né? Naquela época a gente não tinha a comodidade de ter um computador em casa, né? O computador em casa era algo novo, era uma novidade de mercado. Então, para aquela época, sim, era algo que tinha, né, uma ascendência muito forte, né?
Mas o fato legal, Tony, que o que antecede, né, essa época de computadores, a IBM tem uma história desde 1917, então é uma história extremamente rica de evoluções, né? Quando a gente fala, né, de computadores, fala de mainframe, fala de cartão perfurado, fala de cortador de frio, a história da IBM tem essas evoluções. Você tá falando que a né? IBM então focava antigamente em cortador de frio? Caramba. Há quanto tempo? Isso quando? Na década de 80, não, né? Não, isso aí, a IBM nasceu no começo de 1900, né? E a IBM Você tá brincando, tem mais de 100 anos, começo de 1900. Tem mais de 100 anos a IBM, sim. E a IBM nasce, na verdade, de uma empresa que na época chamava CTR, né? Então eram 3 empresas e essas 3 empresas elas se juntam para nascer a CTR. Essa CTR na época, o histórico, né, era cortador de frios, eram na verdade equipamentos que pudessem trazer mais agilidade, né, mais prática para aquela época da sociedade, né? Então a IBM nasce disso, né, na CTR. Inclusive eu li um livro há pouco que chama Pai, Filho e CIA, é um livro narrado pelo filho do fundador da IBM, onde ele conta, né, passo a passo desses avanços, o que foi feito. Então, logo depois do cortador de frio, entra uma necessidade muito grande da sociedade se reinventar, porque a população começa a crescer, então a IBM começa a desenvolver novas tecnologias, transformando assim o nome, né, de CTR para IBM, e entrando talvez a primeira máquina que a gente vai lembrar aqui de cabeça, que é uma máquina chamada Olerite, é uma maquininha de cartão perfurado. Ah, eu lembro, eu já vi em filme isso. Cartãozinho perfurado lá de trás. Então, a IBM nasce disso e a IBM vem em evoluções, né? Logo depois desse cenário dos cartões perfurados do Olerite, a IBM começa a entrar no mercado de mainframe, né? O mundo começa a sentir falta de ter, né, grandes programações, grandes produções. O que é o mainframe? O mainframe é um computador de grande porte, né? O mainframe ele foi criado para ter 0 de indisponibilidade. Ele foi feito para aguentar os maiores throughputs de comunicações do planeta. Inclusive hoje ainda temos mainframe executando em muitos lugares do mundo. Então a IBM estava focando em mainframe, isso na década de 60, 70? Um pouco antes isso. Quando começou em 50, 60, a gente já tinha os mainframes ativos, né? E muito da história dos mainframes, né, ele vem em grandes condições. Então, por exemplo, o mainframe, quando os Estados Unidos chega na Lua, né, as contas e todas as execuções foram feitas em mainframe IBM, né? O sistema hoje de aviação mundial ele ainda funciona em cima de mainframe. Os principais bancos do mundo trafegam milhares, né, de transações ainda em mainframe, né? Então, mainframe é uma realidade ainda e em cloud, viu, Tony? Em cloud a gente vai falar mais para frente aí, mas em cloud também tem mainframe para quem quiser utilizar. Não, fantástico isso. A IBM hoje não produz mais computadores? A IBM hoje, a questão de máquina, né, laptop, desktop, não, né? Essa foi um pilar, uma vertical da IBM que foi vendida para a Lenovo. Ah, foi vendida para a Lenovo essa parte da IBM? Não sabia não. Foi vendido para a Lenovo, e inclusive hoje, né, os nossos computadores pessoais aqui, IBM mesmo, a gente usa tudo Apple, de uma parceria que a IBM fez com a Apple. Olha que interessante isso, bacana. Para mostrar realmente uma mudança, né? Não é mais IBM, não é mais Lenovo, são computadores. Hoje a gente usa todos os Macs, iPad, iPhone, né? Então é uma mudança realmente na história, né, do que a gente tinha. Olha o jabá aí, fazendo para a Apple, hein? Olha, então você está me falando que da década de 30 até agora a IBM foi se construindo, baseado na necessidade das pessoas. Então a IBM ela se especializou em resolver problemas da geração que ela vivia, né, IBM? Então geração de 30, de 40, de 50, ela estudava o que acontecia e tentava resolver problemas, é isso, né? É isso, Tony. A IBM sempre procurou uma resolução de problema através da tecnologia, né? Então, se a gente for pegar fatos históricos, o fundamento da IBM sempre foi, com tecnologia, ajudar as empresas a galgar e realmente alcançar novos patamares, né? Tem gente que também vai montar uma empresa, montar um negócio, ou tem empresas também que estão meio perdidas nesse novo mundo e não sabe que caminho tomar. E olha que interessante que a IBM fez. Você começa a andar, você começa com produto, com serviço, e o tempo vai te ajudando a modificar. Você tem que estar atento ao mercado apenas.
E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. Hoje você começou como estagiário, demorou muito para você sair da área de estagiário, você foi para onde depois, na IBM? Eu entrei como estagiário, eu atendia no helpdesk da IBM, né? Então eu atendia os funcionários IBM a resolver problema nos computadores. Então, Isso em 2005, 2006? Isso um pouquinho antes, 2003, 2004. 2003, final de 3, começo de 4. Os problemas eram muito parecidos? Tinha um padrão? Ou era cada problema uma coisa diferente? A gente tinha alguns, um 80-20 a gente tinha já, né, de padrão, aquele reset de senha padrão, aquela configuração, aquela coisa já tinha, mas existiam alguns problemas que realmente não eram, né, tradicionais, e isso, respondendo sua pergunta, me tracionou para os meus próximos passos de carreira. Você foi para onde depois disso? Depois de estagiário da IBM, você foi para qual área? Eu fui para uma área onde a gente trabalhava com outsourcing, né? Na época a IBM estava vivenciando o outsourcing, e eu fui trabalhar em um cliente da IBM, lá na Paulista, no quinto subsolo, onde eu fui ser suporte, analista técnico, né, de produtos IBM para aquele cliente. Então a ideia na época, a IBM estava focando em outsourcing, né? E a ideia era ter uma pessoa da IBM responsável pelos produtos para poder ensinar e migrar aquele cliente especificamente para dentro da IBM, né? Então foi uma experiência incrível depois de ter virado estagiário, né? Pô, muito bacana. Você agora então está na área de cloud. Repete o nome da área, por favor, para mim. Public Cloud. Public Cloud. E o que você faz exatamente nessa área de Public Cloud na IBM? Bom, a gente tem um time, né, efetivo de cloud, onde a gente tem vendedores, arquitetos, CSM, time de data center. E a IBM tem uma solução de cloud pública, que hoje tem mais de 300 serviços dentro dela, né? E a nossa ideia é um go-to-market no mercado para auxiliar os nossos clientes nessa transformação e modernização para dentro de cloud. Então, cloud é um grande repositório de soluções para levar os clientes para o mundo atual. Quer dizer, assim como a década de 30, de 50, de 60, vocês estão se adaptando à era que vocês estão vivendo e resolvendo problemas reais das pessoas de hoje em dia, das empresas, grandes empresas. É isso. Sem dúvida. E aí, por que o cloud é importante? Por que é importante uma grande empresa ter uma solução de cloud da IBM? Tem vários fatores, Tony, mas talvez o que mais a gente tem visto hoje quando a gente observa a sociedade mesmo, a sociedade é algo hoje que eu classificaria como impaciente, né? A gente tem tudo hoje numa palma da mão. Então você tem lá no celular, você quer pedir comida, táxi, roupa, quer ver um e-mail, quer falar com alguém, você tem tudo numa palma de uma mão, né? E quando você entra nesse fator de sucesso, de agilidade, de flexibilidade, você tem que ter o back-end, coisas atrás que faz funcionar nesse sentido, né? Então, se a gente continuasse trabalhando com o mundo de infraestrutura, desenvolvendo aplicações como no método antigo, a gente não conseguiria escalar, né? Onde já se viu você ter hoje um aplicativo que pode entrar uma pessoa, mas pode entrar 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo para pedir um táxi, para pedir comida. E a sua aplicação, o seu ambiente tem que estar lá disponível. Então, quem porta tudo isso, quem suporta, quem dá essa amplitude é cloud. Através de cloud você consegue tangibilizar tudo isso, modernizar, trazer resiliência, alta disponibilidade, escalabilidade. Então, através de cloud é onde nascem hoje as grandes empresas, os grandes aplicativos, e é onde a gente faz o que a gente chama de cloud híbrida. Tira os clientes que estão no mundo mais tradicional e os leva para dentro do mundo de cloud, tá? Então esse balanço também é super importante e vem tendo uma crescente muito forte no mercado. Mas eu não entendi bem, o que é cloud híbrida? Explica pra gente. A cloud híbrida ela imagina o cliente que hoje tem o seu data center próprio e tem o seu ambiente já estabelecido, funcionando lá da década de 80, 90, e ele quer aproveitar de todos esses adventos de cloud, né? Uhum. Então o cliente não precisa obrigatoriamente morrer um lado e subir o outro. O que ele faz, ele cria um ambiente híbrido. Ele cria um ambiente onde ele mantém as aplicações, o ambiente no seu data center e leva, né, a parte que ele precisa de tudo isso que a gente comentou, de agilidade, modernização, flexibilidade para dentro de cloud. E aí este ambiente ele se torna um ambiente híbrido, onde eu posso facilmente ir para o meu ambientezinho lá que sempre funcionou, ou eu ir para a cloud pública e escalar esse ambiente
em termos técnicos. Quer dizer, você está me falando de cloud. Por que a própria empresa não pode ter o cloud dela? Por que ela tem que contratar um serviço como o da IBM? E antes de você responder, é uma pergunta retórica, né? Eu acho que você colocando um serviço desse numa empresa que tem uma área específica só para isso, você não vai ter dor de cabeça, você terceiriza a sua dor de cabeça. É mais ou menos isso, né? Em vez de você se preocupar com infraestrutura de cloud, deixa uma empresa que garante isso há muito tempo fazer por você e garantir isso por você e tirar sua dor de cabeça. É mais ou menos isso a importância de você passar para a IBM esse serviço? Exatamente, Tony. Esse é um dos fatores e talvez um dos mais preponderantes, né, nesse sentido. E quando você olha o porquê que a empresa não pode criar a sua cloud, ela até pode, né? A gente até pode criar a cloud privada, ele pode ter esse serviço em casa. Mas quando a gente olha hoje um serviço de cloud pública, como exemplos aqui, né? A IBM hoje no Brasil tem 3 data centers geograficamente distribuídos, onde o cliente pode colocar as aplicações, ter redundância, se um cair o outro assume, é um padrão de funcionalidade e resiliência hoje muito alto. E quando você olha mundialmente, a IBM tem mais de 60 data centers no mundo, e lembrando, cada data center com 300 serviços. Então essa amplitude ao redor do mundo não tem como ter em uma empresa, né? O cara teria que investir muito, botar muito tempo e muita grana. Então o que você comentou é tirar proveito da IBM num portal público que ele entra, navega, escolhe o serviço, clica os botões e começa a funcionar a sua aplicação. A gente está falando de cloud. Cloud já é uma coisa que tem algum tempo já no mercado, porém tem muito a se explorar ainda. Na sua opinião, qual que é o futuro do cloud nas empresas? Você acha que vai se manter do jeito que está ou tem alguma surpresa, alguma novidade vindo aí? Eu vejo que cloud ele é um meio de campo, Tony. Quando você olha a cloud hoje, ele já vem evoluindo e vem amadurecendo ao longo do tempo. A gente percebe hoje as empresas, principalmente no Brasil, já com o conceito, com as premissas, que é muito importante, e os pré-requisitos para conseguir criar o que a gente chama de pista, né? Então, olhando o mundo de infraestrutura, olhando o mundo de plataforma, as empresas já estão com esse mindset. Os próximos passos de cloud é sempre aportar tecnologia em cima de cloud. Então, vamos dar exemplo. Por cloud nasceu toda a camada de blockchain, toda a camada de IoT, toda a camada de analytics, a camada de inteligência artificial. Está chegando agora, né, recentemente foi anunciado e está sendo evoluído computação quântica em cima de cloud, né? Então são essas funcionalidades que cloud vai ser a pista e aí a gente vai passar todas as tecnologias através dele. Entendi, bacana. Você usa cloud no seu dia a dia? O que você usa assim de serviço de cloud mais pessoal seu? Eu uso muito cloud no meu dia a dia, muito. O principal serviço que eu uso, Tony, é backup, né? Backup e repositório. Então você deve ter também 1000 fotos, 1000 vídeos, né? Arquivos para guardar. Então hoje talvez o jeito mais fácil de se usar cloud eu uso como backup e repositório. Eu simplesmente coloco esse dado na nuvem, deixo ele lá, ele está lá replicado, garantido, funcional. O dia que eu quero eu clico e trago ele de volta para minha máquina. Bacana. Vamos falar sobre algum outro serviço. Eu fiquei sabendo que tem, me corrija se eu estiver errado, tem mais de 300 serviços que você falou, certo? Isso. Fala um outro serviço interessante aí da IBM. Tem o Systems, parece? Não sei. Sim. Fala um pouquinho. Esse também é uma evolução, né, Tony? A IBM sempre teve um drive muito forte no mundo de infraestrutura como serviço, né? E aí, remetendo no começo da nossa conversa, quando a gente nasce do mainframe e evolui, depois do mainframe vem uma característica de máquina que a gente chama de power, né? E power, o que ele é? Ele é um sistema, uma máquina que foi criada justamente para garantir workloads de alta densidade, de alto consumo, de alta performance, que não obrigatoriamente precisava estar no mainframe, né? Então ele é um entry-level aqui entre um ambiente x86 e um ambiente mainframe, tá? E a Power ela vem evoluindo, né? Então o cliente comprava a Power e trazia ela para dentro da sua casa. E recentemente, no último ano aqui, na virada de 19 para 20, a gente levou essa capacidade de system, de Power, para a cloud, né? Então hoje o cliente que quer utilizar um volume, uma LPAR, um consumo de várias aplicações robustas, como um SAP, como um banco de dados, ele tem a possibilidade de contratar e usar Power on Cloud, né? E isso, Tony, esse que é o legal, é a grande sacada.
É aqui que você ganha velocidade, você ganha time to market, você tem, ao invés de comprar uma máquina, ir lá, instalar, cabear, fazer, você vai lá no portal, dá 3 cliques, em 5, 10 minutos, tá lá uma máquina prontinha com IP para você começar a acessar e utilizar. Eu sei que tem um negócio que eu gosto muito chamado Watson. É um serviço de vocês. Na verdade, é um computador que vocês criaram muito tempo atrás. Não sei se foi o primeiro do mundo aí com inteligência artificial. Fala mais um pouquinho do Watson, que ganhou um jogo de xadrez de um campeão de xadrez aí em 2000 e... Quando foi isso? Foi em 1997. 1997. Porém, naquela época, era o melhor computador do mundo. E depois vocês conseguiram dar um upgrade nesse computador para ele conseguir interpretar perguntas. Conta um pouquinho dessa história aí, que eu adoro o Watson. Inclusive, o Watson está sendo usado hoje em muitas grandes empresas, né? Vários bancos. Eu queria que você nomeasse algumas e falasse um pouquinho também. Legal, fala sim, Tony. Como de novo a gente estava comentando, né? A IBM ela sempre aposta em tecnologias muito antes delas acontecerem. A inteligência artificial é uma delas, a computação quântica é outra, né? Então, quando a gente foca na inteligência artificial e aí remete ao nosso famoso Deep Blue em 1997, foi justamente uma sacada, né? Foi uma intenção da IBM olhar para o mercado B2C, olhar para as pessoas, né? E propor um desafio de xadrez, na época com o maior xadrista, que era o Kasparov, né? E poder ter por trás, né, um número X de combinações possíveis para ganhar, né, do Kasparov. Demorou quanto tempo esse jogo, você sabe? Acho que foi 2 horas e 40 minutos. Então o computador penou para ganhar no Kasparov. Penou. São muitas opções, né? Eu me lembro, teve no começo, né, do jogo, chega a 200 milhões de possibilidades. Então, são muitas possibilidades. E aí, lógico, conforme você vai mexendo cada um dos elementos, aí você vai encurtando isso, né? Então, isso foi onde nasceu, onde, né, a gente começou a testar, a drivar, entender um pouco do mundo, que por trás tem todo um entendimento, né, de como são as jogadas, do que ele vai entender do movimento da pessoa para poder requalificar, né? Então isso foi, na época, foi um tchan muito grande, né? E logo depois disso, você colocou bem, a IBM já com o nome Watson, né, já com essa evolução de inteligência artificial, a IBM lança, através de um programa de televisão que já existia, que chama Jeopardy. É um programa de perguntas e respostas que junta as melhores pessoas do mundo de conhecimentos gerais. Ah, é? Bacana. É um programa europeu? É um programa não, era norte-americano, mas também tem na Europa. Jeopardy, com G. Com J. Quem quiser pesquisar aí, Jeopardy no YouTube, tem os vídeos lá. Tá, bacana. E como é que funciona esse programa, Tony? Ele era um programa de perguntas e respostas. Então, ficam 3, 4 pessoas, a pessoa faz a pergunta e o primeiro que apertar o botão tem a opção de responder, né? Mas não são perguntas de sim ou não, né? No nosso mundo de TI aqui, não são perguntas booleanas, né? Não é 0 ou 1. São perguntas interpretativas. Então, que te coloca numa situação que um computador, se não tiver por trás uma inteligência, ele não consegue responder, né? E ali é onde o Watson, com várias tecnologias que estão por trás, como um NLP da vida, que é um Natural Language Programming, para poder entender isso, né, e traduzir essa pergunta numa resposta, foi onde o Watson ganha uma evolução também muito forte, visual. Isso a partir de quando que a gente está falando? Isso nós estamos falando de 2007, Então, em 2007, a máquina já conseguia interpretar perguntas. Está chegando a nível popular isso hoje, né? 2019, 2020, o computador interpretando, baseado em inteligência artificial, perguntas e respondendo, né? Isso 13, 14 anos depois. E, não, obviamente, não tão forte quanto o Watson, né? Claro. Não, mas hoje em dia, realmente a gente tem visto muito as empresas utilizando e tirando proveito disso, né? Mas elas tiram da base do Watson, não é? Algumas, eu tenho 3 ou 4 empresas no mundo que oferecem uma base, não é isso? Aí o Watson meio que fica por trás das cortinas trabalhando para outras empresas aparecerem, é mais ou menos isso, né? No caso da IBM, não, Tony. No caso da IBM, toda a preparação, o Watson não guarda dados, tá? A gente não guarda dados de clientes. A gente só leva os algoritmos que
entendem o dado, tá? Então, assim, o cliente A quer utilizar o Watson, o cliente A traz os dados, a IBM põe os algoritmos para trabalhar e sai o Watson. Entendi. O Big Data é em outro lugar, né, que as empresas vão pegar para a inteligência artificial funcionar. Entendi. Então, o Watson, ele entrega a inteligência para as empresas que querem usar. Entendi. E aí tem muitas empresas no Brasil e fora do Brasil que usam o Watson. Dá um exemplo de algumas. Por gente, eu sei que tem alguns bancos, né? Tem banco, tem empresas de pequeno, médio, grande, startup, tem de tudo. Então vamos para um exemplo mais habitual, né? Banco Bradesco, a BIA do Bradesco, que a gente vê passando em propaganda, né? Que é a inteligência artificial do Bradesco. Ela hoje é todinha pautada em cima do Watson. Então a interação através de perguntas e respostas, que foi onde começou, a perguntas e respostas com áudio, que foi uma evolução, né? Então todo o padrão de combinação de atendimento do Bradesco é junto com a IBM através do Watson, né? Então isso hoje já faz milhões de atendimentos por mês, já está permeado em várias agências do Bradesco no mundo todo, né? Vendo um outro tipo de mercado, um outro tipo de direcionamento de indústria, o Magazine Luiza, né? Usa também Magazine? A Lu do Magalu. Então você pega toda a resposta, padrão de bot, também segue o mesmo padrão, né? A Lu da Magalu é uma das maiores influencers tecnológicas aí digital do mundo. E ela usa também o Watson, então. Usa. Bacana. E é legal, né, Tony? Que mostra, a gente consegue transformar o que é teoricamente uma inteligência artificial numa figura, né? É interessante. Exatamente. Mas é engraçado que a gente não sabe, né, que a Magalu usa o Watson, que o Bradesco usa o Watson. Acaba ficando o crédito para a própria empresa. Então, aparentemente, a IBM não é uma empresa que quer se vangloriar e mostrar para o mundo que é a melhor. Ela quer fazer o seu cliente melhor. Ela quer pegar a Magazine Luiza e falar, Magazine, seja a melhor possível, toma aqui nossa inteligência. Bradesco, seja o melhor possível, toma aqui nossa inteligência. A IBM, ela se compromete com o sucesso dos clientes dela. É mais ou menos isso? Porque eu não vejo o nome da IBM nesses lugares, né? É isso, Tony. É exatamente isso. É através da tecnologia a IBM poder suportar os clientes com capacidade, com tecnologia, com entendimento de indústria e os clientes a quatro mãos com a IBM desenvolver esse tipo de capacidade que a gente vê por aqui. Então você se preocupa com o sucesso dos seus clientes. Exatamente. Então acho que esse talvez é o principal ponto, né? E remetendo de novo ao começo da nossa conversa, isso não é de hoje, isso é lá desde o comecinho, quando a gente nasceu, sempre foi assim. Então esse é o DNA efetivo da IBM, né? Ótimo, muito bacana. Pô, fantástico. Eu preciso te perguntar agora, você que é um cara todo tecnológico, Thiago, e gostei muito da sua expertise, você está há 19 anos na IBM, fazendo carreira, daqui a pouco vai virar o presidente global da IBM aí. Olha só, o que você usa no seu dia a dia de tecnologia? O que você usa de aplicativos para te ajudar? Você como um cara tecnológico, o que você falar aqui, eu vou atrás também. Eu uso esse aplicativo, aplicativos normais, assim. WhatsApp, o que você usa para ajudar no seu dia a dia? O meu uso habitual, né? Não tem como fugir, o WhatsApp é quase uma ferramenta de dia a dia de trabalho, né? Quase o ar que a gente respira. Você acorda, você vai lá e abre, não tem jeito, né? Então o WhatsApp é um deles. Eu gosto muito de usar, Tony, o Trello. O Trello para mim hoje é uma ferramenta de organização mesmo, de definição de projeto, prioridade, entendimento, né? Para a gente não esquecer. O Trello hoje é uma ferramenta que auxilia muito o meu dia a dia, né? E eu recentemente entrei em uma das tools aqui, uma dos apps que eu, tô ainda navegando, entendendo um pouco, que é o Clubhouse, né? O Clubhouse é legal, né? Eu entrei em alguns fóruns, confesso que entrei 2 vezes só para pronunciar, falar, né? Com foco em cloud. Mas é legal porque tem pessoas do mundo inteiro, culturas diferentes, pessoas que entendem de tecnologia, que entendem de outros, né, patamares da sociedade, é muito legal. E é prático, né? É só áudio, você faz outras coisas quando está escutando ali. Bem interessante mesmo. O que você usa para pedir comida, para pedir um carro? O que você usa assim, de outros aplicativos? Padrão, Uber e iFood.
né? Uber e iFood são os dois companheiros aqui de final de semana e de aperto, né? Quando você não tem nada para comer, você entra ali, cara, não tem jeito. Bacana, muito bom. Olha, Thiago, o papo foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Eu nem vi o tempo passar. Muito obrigado aí pela sua participação, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Legal. Não, Tony, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar de tecnologia, da IBM e poder ajudar as empresas a evoluir tecnicamente. Conte comigo sempre. Um grande abraço. Fantástico. Um abraço para você, Thiago. Até a próxima. E aí, gostou do episódio? Espero que você tenha gostado. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, a Ingram Micro. E eu tenho certeza que tanto esse papo quanto os próximos papos que a gente for falar sobre tecnologia, você vai gostar muito, tá bom? Aqui é o Tony Ventura, esse foi o Thiago Viola da IBM e a gente fica por aqui. Um abraço para você. Tchau.